Eu sou o Yuri Turbi, sejam bem-vindos a mais uma entrevista na garagem e atualmente começando 2023 e feliz ano novo para todos que estão me assistindo. Muitíssimo obrigado pelo apoio. Estamos aqui com um piloto, também empresário, que assim vai emocionar vocês tanto quanto emocionou a mim mesmo fazendo esse vídeo aqui para vocês, que é o André Baragantini. Uma salva de palmas para ele. Então, André, você pode dizer oi para todo mundo, se apresentar, por favor? Yuri, primeiramente, queria te agradecer por você me dar esse espaço aqui para a gente bater um papo bacana. Sim, Para mim é super legal acompanhar a tua trajetória. Eu fico admirado, um garoto tão novo, tão inteligente, seguindo esses passos bem bacanas. Então, eu queria muitíssimo obrigado. primeiramente te cumprimentar, te agradecer pelo espaço e cumprimentar toda a galera aí que está assistindo. Eu tenho certeza que vocês vão curtir hoje um papo bem bacana, bem suave sobre a Sim, minha vida, minha carreira e vamos, acima de tudo, nos divertir aqui. sim, com certeza. Mas então, antes de começarmos a entrevista definitivamente, temos aqui a ficha turbinada aqui. Vou ler para vocês. Aqui na nossa fichinha eu vou fazer um breve resumo. A vida de André Bragantini é cheia de uma aventura histórica, já que ele possui diversos apelidos, incluindo eles especialista na tração dianteira e também campeão da superação, além de vários títulos e também uma história que vai arrepiar vocês. E muito mais que vocês vão acompanhar aqui. E antes de irmos para a primeira pergunta, que vem a intro. Então, pessoal, além de vir de uma família incrível ligada ao automobilismo, você vai conhecer a vida de um cara que vai emocionar vocês com toda a sua história. Então, fique aqui para saber mais sobre a história de André Bragantini junto com todos nós aqui. Júnior, na verdade, né? Então, André, iremos falar aqui das suas corridas e vitórias, mas antes vamos falar da pessoa que está por trás do piloto, que afinal o lema de nossas entrevistas, e vamos dar a oportunidade das pessoas te conhecerem, porque muitas pessoas só te conhecem, né, como piloto e sabem que você tinha a síndrome de Tourette, que você vai explicar aqui, mas muitas pessoas não sabem a sua história e quem é você, não o piloto. E, antes de mais nada, né, claro, eu te agradeço demais por essa oportunidade. Obrigado mesmo. Poxa, Yuri, como eu te disse no começo, quem tem para agradecer sou eu, contando um pouco sobre mim, né, sobre quem é o André Bragantini, né, além de piloto de competição, eu venho de uma família de classe média, meu pai, o André Bragantini, sempre foi um grande trabalhador do automobilismo, trabalha com Sim, automobilismo desde antes de eu nascer. O meu tio Arthur Bragantini foi um grande piloto, infelizmente falecido, e a gente vem sempre nessa luta. Eu, quando me conheci por gente quando eu tinha praticamente meus 5, 6 anos de idade. Eu comecei a ter sintomas dos tiques, dos espasmos, e a é, gente, tanto para mim quanto para minha família, foi algo realmente muito difícil, né, da gente lidar no começo com algo que era sim. desconhecido. E, e aí, só depois de muitos anos, com praticamente 22 anos de idade, que nós fomos descobrir que eu tinha síndrome de Tourette, né? E então, o que que é a síndrome de Tourette? Você vai Síndrome de explicar Tourette, ainda. Você, eu vou ó, explicar. Bom, calma aí que a gente nem começou aqui a entrevista, para vocês verem que com esse homem ele também é acelerado em tudo. Junto com o nosso canal, que também somos. Mas, olha, pelo que eu li e estudei pela sua vida, você já conhece, mas também você já foi picado pelo bicho do automobilismo quando nasceu, né? Porque, sim, sua família é incrível, mas principalmente com a influência do seu pai e do seu tio no automobilismo e também para o seu amor pelo automobilismo. Então, qual foi, por favor? Conte-nos, o que é, conte-nos. O que é engraçado, que eu falo para todo mundo, é que eu já frequentava as pistas desde a barriga da minha mãe, desde quando eu estava na barriga da minha mãe, né? Que legal. Então eu praticamente nasci dentro do autódromo, porque quando eu nasci, meu tio já corria, meu pai já trabalhava com corrida, então para mim foi um caminho, obviamente, muito natural, né? Então,
ter nascido e crescido dentro de um ambiente de competição, dentro dos autódromos, isso Sim. facilitou a minha paixão, né? Eu Uhum. sempre fui um cara muito apaixonado por esportes de uma forma geral. Sempre, eu sou apaixonado por futebol, tênis, basquete, adoro ver Ah, que tudo legal. que são os esportes. Só que assim, o automobilismo foi realmente aquele bichinho que me picou, né? E que eu vi que quanto mais eu crescia acompanhando o meu pai nas corridas, ele trabalhando nas corridas e o meu tio competindo, aquilo foi me trazendo cada vez mais amor pelo esporte, né? Sim, com certeza. Mas então, a gente vai evoluindo aqui com as perguntas, mas agora eu quero que você confirme este fato que é até interessante. É verdade que quando você era criança, seu pai te levava no porta-malas para Interlagos? Me Para as levava no corridas? porta. Você acredita, cara? Eu era pequenininho. Eu tinha, eu acho que era mais novo que você. Eu tinha a tua idade, mais ou menos assim. E aí eu não podia, né? Entrar É, sim. dentro do box. E aí meu pai pegava e falava: Ó, vamos fazer o seguinte, Andrezinho. Você vai ficar dentro do porta-mala do carro, a gente fecha o porta-mala. Eu vou com o carro até dentro do box. Você desce lá no box e fica quieto lá dentro. Ele falou: porque se você sair do box e o segurança te ver, ele vai te tirar do autódromo, né? Então, eram umas coisas muito engraçadas que aconteciam assim. Só que, obviamente, né, naquela época, a gente tinha muito menos controle de segurança do que os dias de hoje, né? Hoje em dia, a gente não É. consegue isso. Antigamente, coisa de 30, 40 anos atrás, a gente tinha uma certa facilidade para dar um golpe no segurança, né? É. Ai, meu Deus do céu. Mas então, agora, outra situação divertida que você aprontou quando criança, fala aí um pouco. Cara, era engraçado que eu, como fui sempre um aficionado por corrida, então eu, lá no prédio que eu morava, eu juntava meus amiguinhos e convencia todo mundo que a gente tinha que fazer corrida de quadriciclo, de bicicleta, de triciclo. Então eu pegava triciclo da irmã, descia com o triciclo, os amiguinhos pegavam dos irmãozinhos e a gente ia brincar de fazer corridinha. Era o maior barato. Então eu organizava os campeonatos onde eu morava, fazia campeonato de tudo que era corrida, e Sim, claro que eu ganhava tudo, porque só eu que era eu que era o apaixonado por corrida, queria ser piloto, eu ganhava todas as competições, né? Mas eu também fazia as competições do meu jeito, né? Então, para mim, para eu ganhar ficava mais fácil, né? é, Então sim. era super divertido. E uma vez, com a minha irmã, eu fui fazer uma brincadeira com ela quis me copiar e ela acabou se machucando, quebrou até o braço por minha causa. Então, eu cheguei a aprontar algumas dessas. Então, né? É o que dá. É o que dá É o que viver. dá. É o viver da velocidade na veia. Mas então, agora falando sério, de verdade. Você passou por vários desafios na sua vida, mas assim, quando criança, você contou aqui, você queria ser piloto. Mas Sim. aonde você queria chegar como piloto? Esta é a questão. Yuri, eu sempre tive o sonho de. Eu tinha consciência da síndrome que eu tinha consciência da situação financeira da minha família. E eu Uhum, sabia desde o início que minha luta no automobilismo ela não seria fácil. sim, Então, quando eu entendi, ainda criança e adolescente, que eu queria realmente me tornar um piloto, o meu objetivo foi chegar o mais longe que eu poderia chegar, né? E eu almejava chegar na Stock Car, né? Que é a nossa principal categoria do país. sim, com Então, certeza. graças a Deus, eu sabia que o simples fato de eu chegar numa Stock Car com a minha síndrome e com a situação financeira da minha família, onde nós nunca fomos ricos, para Sim, mim aqui já seria uma grande vitória, né? é. Então, é o que eu falo, cada um tem seu objetivo, né? Tem gente que quer chegar e quer ganhar, né? Uhum, Tem gente, tem pessoas que a vitória, ela tem um outro significado. Então, para mim, o fato de eu me superar e superar meus limites, chegando o mais longe que eu pudesse, aquilo para mim sim. já era uma grande vitória, entendeu? Não, com certeza, isso daí é verdade, mas agora uma pergunta. Tem três saídas. A sua paixão eram os carros, a velocidade ou o automobilismo como um todo, né? Esta é A a minha, pa- pergunta.
minha paixão sempre foi o automobilismo, né? Eu sempre gostei Entendi. de todas as categorias, sempre acompanhei tudo. Meu pai na época, quando eu era criança, ele tinha uma equipe de Stock Car e eu acompanhava Sim. Stock Car, acompanhava tudo que era corrida e competição. E eu queria estar no meio, eu queria estar envolvido no meio, eu queria estar de alguma forma lá dentro. É, ia ser Então, demais. o automobilismo é minha grande paixão, entendeu? Meu automobilismo, para mim, é o que realmente sempre É. me trouxe felicidade, alegria, né? Sim, né? Pra mim, eu sou fã dos três. Se você me der a oportunidade de ver um, pra mim já tá incrível. Mas agora me conta um pouco da sua trajetória. Você poderia falar do início até hoje? Se você puder, claro, né? Claro, posso sim. Minha carreira ela é bem longa, né? Minha carreira é bem longa. Ela começou quando eu tinha meus 10 anos, quando eu Hum, corri de kart, fiz 2 anos de kart. E aí eu cheguei a ser campeão nessa época, mas aí acabou o din-din, né? Acabou o din-din e meu pai prometeu para mim que se eu fosse um bom aluno, se eu estudasse direitinho, quando eu tivesse idade para fazer um curso de pilotagem de carro, ele me colocaria para fazer o curso. E ele realmente cumpriu a promessa. E quando eu tinha 15 anos, eu fiz um curso de pilotagem de carro de corrida. legal. Aí, com 16 anos, eu estreiei na Fórmula na Copa Fiat, né? Que Fui correr legal. de Uno. Então, eu corri Sim, naqueles uninhos, nos uninhos, não uninho com escada, né? Mas uninho quadrado. E é, aí, com escada, assim, dizem que é o carro mais rápido do mundo. eu corri de Uno, corri um ano de Uno, depois eu fui correr de Palio. E nessa época de Uno e Palio, eu fui tricampeão brasileiro, né? Após eu sair da Copa Fiat, quando acabou a Copa Fiat em 99, a minha estreia no automobilismo foi em 95, eu fui competir na Copa Corsa, na época a Copa Corsa aqui em São Paulo era um regional muito forte, ela era tão Sim. forte quanto o Campeonato Brasileiro, né? Então aí eu fui campeão na Corsa aqui, depois eu fui correr de picape, fui campeão de picape, e aí surgiu o Renault Speed Show em 2002, que É, tinha a Fórmula Renault e a Copa Clio. Aí eu competi na Copa Clio em 2002, fui vice-campeão. E aí um patrocinador que eu tinha na época, que era a Golden Cross, me deu uma oportunidade de eu ir para a Stock Car. Só que para sim, mim, obviamente, foi um salto muito grande, porque até então eu só tinha competido com carros de tração dianteira na faixa dos seus 130, 140 cavalos. E aí eu fui direto para a Stock Car, um carro de 450 cavalos, tração traseira. Então, para mim, foi uma adaptação muito grande, né? sim, com Então, certeza. eu fui em 2003 para a Stock, fiz uma pole position naquele ano ainda, na etapa de Brasília, Legal. e aí em 2004 eu repeti o ano na Stock Car. Quando acabou 2004, eu acabei perdendo um pouco dos meus patrocínios. E aí É, eu tive que retornar para a Copa Clio. Fiz mais 2 anos na Copa Clio, em 2005, 2006. E em 2007 me surgiu uma oportunidade de correr por uma equipe da Stock Light, uma equipe forte. E eu consegui correr na Light e fui vice-campeão em 2007. E esse vice-campeonato, somado ao resultado do meu parceiro de equipe, fez com que a nossa equipe subisse para a divisão principal em 2008, né? Então a gente conseguiu o acesso para 2008, que na época a gente tinha esse sistema de acesso e descenso. Então, as equipes que terminavam em último no campeonato, as duas últimas, elas caíam para Light. E as duas melhores equipes do campeonato subiam para a divisão principal. A gente conseguiu subir para a divisão principal. E 2008, que foi o ano, coincidentemente, que eu fiz a minha cirurgia para a Tourette, foi o ano que eu voltei para a Stock Car principal. sim, Após esse ano, que foi um ano muito difícil para mim, eu acabei retornando para a Light em 2009. E aí, em 2010, surgiu a categoria que o Felipe Massa tinha trazido para o Brasil, né? sim. Que era o troféu Linha, né? Ah, é, Junto com verdade. a Fórmula Futuro. Sim, E Fórmula aí eu fui Futura é competir top. na linha. Fiz 3 anos de linha. Nesses 3 anos aí eu consegui 2 vice-campeonatos. O Cacá Bueno foi campeão em todos os anos na categoria. Só que, infelizmente, a categoria acabou depois de 3 anos. Era uma categoria muito bacana.
Em 2012, no meu último ano de linha, eu ainda fiz paralelamente o Brasileiro de Marcas, correndo pela Honda. Foi um ano muito bom lá para mim, que eu corri em dupla com o Juliano Moro, e eu consegui Legal. 4 vitórias esse ano no Marcas, que foi um ano muito, muito bom para mim. E aí, depois disso, eu acabei ficando sem patrocínio. E aí, de 2013 até 2020, eu praticamente fiz algumas etapas de regional, corri em Sim, Cascavel, corri a Cascavel de Ouro por 4 anos, que é uma corrida muito bacana. sim. E aí, em 2020, eu fui convidado por um patrocinador para defender ele na Copa HB20. É. Aí eu fiz a Copa HB20, foi um bom ano para mim em 2020, meu retorno para as competições nacionais. 2021, acabei competindo na Mercedes Challenge, onde eu fui vice-campeão na Mercedes, que foi um ano bem bacana. E aí, desde o ano passado, eu estou presente na Porsche Cup, correndo Sim. em dupla com o piloto Piero Cifali. Ah, que Então legal. a gente está fazendo essa dupla bem bacana. O Piero corre no campeonato sprint, eu corro no campeonato endurance com ele. Então tá super bacana e, obviamente, estou em negociações para fazer parte de mais alguma categoria nacional. Viu, pessoal? Uma trajetória linda, sim. Mas a gente vai se aprofundar ainda mais nessa entrevista. Então, fica de olho que vai ser só ação. Mas então, você contou da trajetória, mas agora nós vamos para um ponto-chave da sua vida. A síndrome de Tourette. Para a gente começar a se aprofundar nesse assunto, a gente tem um especialista aqui na nossa frente. Então, o que é essa síndrome? Para que todo mundo entenda, o que é a síndrome de Tourette especificamente? E quais seus estágios? Você pode explicar tranquilo. Agora a bola está com você. Legal. A síndrome de Tourette, elas são espasmos involuntários que o portador tem pelo corpo e pela voz, tá? Então, são como tiques nervosos, né? Então, Hum, quem tem a síndrome de Tourette, como eu, pisca muito o olho, gesticula a boca, faz gestos de cabeça, tem tremores pelo corpo, gestos de hum, braço, de perna, e tem a parte também vocálica dos tics, que é quando o portador solta gritos no meio das frases, quando está conversando, ou mesmo quando está calado, em silêncio, solta gritos aleatórios. E a gente tem também o estágio mais grave da Tourette, que eu não tive, que ah, é a graças a Deus. coproalia. A coproalia é o hábito do portador falar palavrão, soltar palavras obscenas no meio de uma frase. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com você e de repente eu solto um palavrão, como se eu estivesse te xingando, mas de Sim. forma Sem querer. incontrolável, né? Sem querer. Então, essa síndrome, ela socialmente falando, ela traz muito transtorno, não só para os portadores, mas também para os amigos e para a família de quem convive junto, né? Sim, Então, é uma síndrome que ela traz junto com ela a depressão, a ansiedade, a baixa autoestima. sim. Então, ela é muito difícil para quem tem, né? Então, hoje eu tento justamente ajudar as pessoas que não somente sofrem, né, da minha condição, mas que sofrem de outras condições também, porque eu sei muito bem o que eu enfrentei lá atrás e o que a minha família passou junto comigo. Sim, entendi. Vocês ouviram aqui o que é a síndrome de Tourette? E graças a Deus que você não teve esse estágio tão grave. Mas então, agora vamos falar dos transtornos, né? Como a síndrome de Tourette afetou em diferentes áreas da sua vida, como no automobilismo ou tanto na sua vida pessoal? Vamos falar das duas partes, então qual você quer primeiro? Cara, eu vou te falar uma coisa assim. O transtorno que eu tive com a síndrome, para mim, foi muito o transtorno social, né? Hum, Então, assim, fora das pistas, era difícil para mim ir num restaurante, por exemplo, para eu frequentar um cinema, para eu fazer qualquer atividade social que envolvesse mais gente, envolvesse multidões, porque eu chamava muito a atenção com os meus tics, né? E sim, aquilo fazia com que eu me sentisse muito, muito sem graça e envergonhado, eu queria ir embora dos lugares,
Eu muitas vezes não queria nem sair para passear, porque eu sabia que eu ia sofrer preconceito, que eu ia sofrer bullying. Eu perdi a conta de quantas vezes eu vi pessoas me imitando, olhando para mim, dando risada, me imitando como se eu fosse um maluco, sabe? Então, isso é muito triste, é muito chato. É, E sim. dentro do automobilismo, eu tive alguns problemas, não dentro do carro, porque toda atividade que o portador da Touré faz concentrado, ela praticamente some, você praticamente não tem. Meus Sim. pais perceberam muito isso na minha infância, quando eles me davam um papel para eu desenhar, fazer um desenho, qualquer coisa, e eu lembro que nessa época eu parava de ter os tiques, eu não tinha. E aí meus pais começaram a perceber que o que eu fizesse concentrado eu não teria a minha síndrome assim dos espasmos. Então, isso para mim dentro do carro nunca me afetou. Mas eu já Entendi. tive problema dentro do automobilismo de piloto me provocar, de piloto querer fazer um abaixo-assinado para impedir eu de competir, Essa porque história achar, eu quero que você conte. Essa tá bom, história eu quero que você conte daqui a pouco, né? Você termina tá. aí eu peço pra você contar. Então, essas coisas que eu passei, tanto dentro quanto fora, né? Então, assim, o Sim. transtorno social é o que mais me incomodava, sabe? Era o que mais realmente me deixava triste, me deixava para baixo. E, obviamente, que meus pais, meus amigos, por me amarem, por gostarem de mim, eles ficavam tristes pelo que eu estava enfrentando e passando também, né? É, sim. É, é, é horrível isso. Eu não conseguiria imaginar, mas você tem. Assim, deve ser até difícil colocar a pessoa no seu lugar, porque às vezes a pessoa não vai querer nem imaginar. Depois que ela É verdade. percebe o que tá fazendo, cai a ficha. Mas assim, agora eu quero que você conte essa história do piloto que fez o abaixo-assinado. Eu já ouvi falar, mas eu quero que você conte aqui aberto para quem tá assistindo. Ah, eu lembro que no início da minha carreira, quando eu disputava um campeonato e eu estava ganhando o campeonato, eu estava na frente, no meu primeiro campeonato que eu tive meu título, teve um piloto que era um concorrente meu na categoria, que ele já estava alguns bons pontos atrás de mim no campeonato, e chegou no meio do campeonato, ele teve a ideia de criar um abaixo-assinado para que os outros pilotos assinassem, alegando que os meus tiques causavam riscos aos outros pilotos, que eu poderia causar acidentes dentro da pista com outros pilotos, né? Então foi uma atitude muito baixa que ele teve, só que graças a Deus todo mundo conhecia a minha luta, a luta da minha família, e todo mundo sabia que meus tiques não causavam risco a nada, com nada. E aí ninguém embarcou, né? Ninguém topou, ninguém assinou. E teve um episódio também de um briefing que a gente estava num briefing dos pilotos, e teve um piloto que no fundo do briefing ele começou a me imitar. Começou a me imitar, tirar sarro e dar risada da minha cara. Lógico, né? Tudo para provocar, tudo para querer tirar a tua paz, né? Então, esses episódios dentro do automobilismo me deixaram muito chateados na época. Mas, cara, isso nunca me impediu de tocar a vida, não, e continuar lutando e ganhando corrida. Ó, viram? Isso daqui já é um baita exemplo. É verdade que você que chegou a envolver até a Federação de Automobilismo Mundial, que você teve que a FIA, que você teve que provar que você quase não tinha espasmos no carro? Sim, quando eu tirei minha carteira de piloto e eu comecei a treinar, antes do meu primeiro campeonato oficial, que eu tinha que me inscrever no Campeonato Brasileiro, que meu pai teve uma brilhante ideia? A gente falou, poxa, a gente precisa criar provar, né, para a Federação Brasileira de Confederação Brasileira de É, Automobilismo, que os meus espasmos não oferecem riscos à minha pilotagem e nem a quem compete comigo. E na época foi engraçado, porque não existiam as GoPro, né, que a gente tem hoje, a câmera pequenininha, né? Então meu hum, pai amarrou uma câmera grande dentro do carro, ele colocou fita na câmera assim, e essa câmera ela estava apontada para mim para filmar os meus tiques, realmente meus movimentos. E aí a gente conseguiu através dessa prova, né, do vídeo,
de mandar isso para a Confederação Brasileira para que eu realmente pudesse ter a autorização para tirar minha carteira de piloto. Ó, viu? Viu, pessoal? Às vezes coisas grandes né? A gente acha soluções pequenas para problemas grandes. É isso aí. Mas, então, agora pergunta que não quer calar. Ó, eu ouvi falar que você foi o segundo do processo, mas como você venceu a síndrome de Tourette? Explica aí, que eu acho que é um caso bem interessante, pelo que eu vi. Pois é. Quando eu tinha mais ou menos meus 25, 26 anos de idade, eu consegui descobrir que tinha um médico, um doutor em Goiânia, o doutor Oswaldo Vilela, que estava realizando uma cirurgia para síndrome de Tourette em caráter experimental, tá? Depois de um tempo, eu entrei em contato com ele e falei para ele do meu caso, contei para ele do meu caso e perguntei como que funcionava para fazer essa cirurgia. Ele me explicou que eu tinha que passar por uma bateria de testes antes de ser aprovado, né, antes de me tornar apto a operar. Sim. E aí eu passei por uma bateria de testes e ele me considerou apto para fazer a cirurgia. Só que era uma cirurgia, mesmo experimental ainda, ela era muito custosa, muito cara, né? Então, graças a Deus, eu consegui a ajuda de muitos amigos e patrocinadores que me ajudaram a viabilizar esse sonho de operar. E aí eu fui o quarto paciente do país a fazer a cirurgia, e isso foi em 2008. E após essa cirurgia, eu fui tendo uma evolução gradativa dos sintomas, mas depois de 4 ou 5 anos que eu já estava operado, ela já tinha reduzido praticamente 80, 90% dos espasmos. Então, isso para mim foi uma grande vitória na minha vida. Eu acho que, na verdade, é a maior vitória da minha vida, maior do que Sim. qualquer vitória nas pistas que eu pudesse conseguir, né? Então, esse é o que eu falo. A minha evolução, a minha melhora na síndrome é o maior troféu, o maior título que eu tenho na minha vida. Olha, meus parabéns. E desculpa ter dado essa informação errada do segundo paciente. É que, né, pelo que eu tinha lido, aí tava lá que você foi o segundo, mas, pô, parabéns mesmo. E agora uma dúvida, você ainda tem um caso de um espasmo bem raros, tipo uma hora ou outra, do nada um. Eu, eu tenho espasmo, sim. Eu acho que sempre que eu estou numa condição um pouco mais, que eu estou mais ansioso, que eu estou um pouco mais nervoso, então Sim, acontece dos espasmos atacarem um pouco mais. Mas hoje em dia, Yuri, ela é muito, a síndrome ela está muito controlada em mim, né? tá tipo Então neutra. hoje em dia ela é quase imperceptível, né? Hum, Então hoje eu me considero hoje praticamente curado, por mais que eu tenha alguns espasmos, um ou outro, mas perto do que eu já tive, hoje eu não tenho, eu me sinto sem nada, eu não tenho nada. ó, meus parabéns, hein? Parabéns mesmo. E olha, pessoal, a gente nem chegou na metade da entrevista ainda. Então, vamos lá. Agora, né, vamos falar do seu projeto, que é até o nome de sua biografia aqui. O que é o projeto Ultrapassando Limites? Ou então, Yuri, eu tive a ideia de construir esse projeto tem mais ou menos uns 5, 6 anos, uns 6 anos mais ou menos. Por quê? Eu cheguei a participar de algumas matérias, algumas entrevistas para canais de TV e tudo mais, Sim. que abordavam a minha história com a minha síndrome, né? Com a síndrome de Tourette. E eu lembro que nessa época, depois que as matérias saíam, muita gente me procurou para falar, né? Tipo, poxa, André, é, a tua história é muito bacana, Uhum. a tua história me inspirou, porque o meu filho tem isso, porque o meu marido, a minha mãe. Então eu comecei a perceber que aquela simples matéria, ela estava ajudando algumas pessoas. E aí eu comecei a pensar, eu falei, poxa, se através de uma matéria que saiu na TV, eu já estou conseguindo ajudar algumas poucas pessoas, eu falei, e se eu criar um projeto
que eu consiga chegar a muito mais gente, né? E aí começou a me dar a ideia de criar o projeto Ultrapassando Limites, que ele nada mais é do que a minha biografia, né, que conta a história da minha vida em relação à síndrome e minha carreira, e Sim, paralelamente eu tenho uma palestra motivacional que eu levo para as pessoas, que ela também conta toda essa história para as pessoas. sim, Então, o projeto Ultrapassando Limites é isso, é realmente alcançar o maior número de pessoas com essa minha história e poder ajudar, né? Poder sim. ajudar não só quem tem Tourette, tá? O projeto não é só para quem tem Tourette, mas para quem tem qualquer outro tipo de condição. Sim, com certeza, meu. Isso daí é legal demais e tal. Gostei muito do projeto. Vou me afundar mais um pouco nesse assunto, mas, né, você falou das palestras. Inclusive, pessoal, quero falar uma coisa para vocês. Eu, ano passado, no mês do meu aniversário de 12 anos, dei uma palestra para quase 1.000 pessoas lá em Campos de Jordão, que foi um evento muito especial para mim. O vídeo vai estar aqui no card, aqui em cima. Se vocês tiverem interesse, vem depois desse vídeo, porque é muito bom, tá valendo a pena. E é no mesmo estilo das palestras do André, em palestras motivacionais. Mas, André, agora a pergunta. Qual foco? Tem um foco específico as suas palestras, além dessa parte motivacional? Tem algum foco? O foco, Yuri, é justamente mostrar para as pessoas que, independente de qualquer situação que ela enfrente, ela pode ser uma vencedora na vida, né? Pode ser um vencedor na vida, né? Sim, É o que eu falo, às vezes as pessoas se limitam, elas olham para a sua vida e falam, poxa, eu acho que eu nunca vou conseguir fazer aquilo, eu acho que eu nunca vou conseguir alcançar os objetivos que eu almejo. E não, cara, então eu tento mostrar nas palestras, além dela ser uma palestra motivacional, eu tento mostrar realmente para as pessoas que elas têm que continuar acreditando sempre que elas podem conquistar seus sonhos e superar os seus limites, né? Então, sim. a intenção maior, além de motivar em relação ao que eu tenho, a minha história, é mostrar para elas que todos, independente da sua condição, todos podem ser vencedores, né? Sim, com certeza. Nossa, eu amei isso daí. Com certeza é incrível e espero que você continue fazendo com muito sucesso. E como eu falei um pouquinho atrás, é o nome da sua biografia. Então, agora conta um pouco sobre a sua biografia. Como que é? Cara, falando um pouco sobre minha biografia, eu tô com uma aqui na minha mão e essa aqui, Yuri, é meu presente para você, tá? Essa aqui, ó, vai de presente, vai com uma dedicatória minha para você bem especial. Ah, E eu meu. quero muito que você leia com muito carinho essa minha biografia aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá? Então, a minha biografia conta de uma forma um pouco mais ampla a minha história de vida, conta para as pessoas como foi desde que eu nasci até o momento que eu tô hoje na minha vida, e eu fico muito feliz de poder presentear você com ela, porque eu tenho certeza que ela vai ser muito valiosa para você. Só um minuto aqui. Assim, é uma notícia que faz qualquer homem chorar. Só um minuto aqui. Nossa, tô emocionado aqui. Meu coração tá muito acelerado. Muito obrigado Essa, mesmo. essa sua emoção, essa sua emoção é o que faz tudo valer a pena para mim. Isso para mim só me traz mais motivação, é a minha gasolina. Ver a emoção das pessoas, o quanto eu posso ser útil para as pessoas, é o meu combustível. É o que faz com que eu me motive cada vez mais. Eu, eu tô sem palavras mesmo. Muito obrigado mesmo, tá bom? Tamo junto. Só, Somos. Eu tô muito sem palavras mesmo. Isso daí faz literalmente qualquer homem chorar. Muito obrigado mesmo, sério.
Muito obrigada. Eu mal consigo agradecer aqui pelo presente. Muito obrigado de verdade, tá bom? E ó, e o mais legal é que eu não vou mandar para você, eu vou te entregar em mãos, tá? Eu vou te dar pessoalmente, tá? Eu não vou mandar por correio. Eu vou assinar ela para você e eu vou te dar na tua mão, tá bom? A gente vai almoçar junto qualquer dia, eu vou te dar na tua mão. Nossa, muito obrigado mesmo, sério. Sério, eu tô, eu tô chorando aqui, de verdade. Muito obrigado mesmo, tá bom? Tamo junto, cara. Ô, só um minuto, tá bom? Peraí. Muito obrigado por esperar, mas então vamos continuar a entrevista. Saiba que eu estou muito emocionado e você fez literalmente meu coração bater 2 vezes mais rápido do que estava antes. Mas então, agora voltando, né, que a gente tem que voltar, que senão não posso ficar a noite inteira aqui, né, chorando de emoção. Mas há quantos anos, a pergunta que não quer calar, há quantos anos no total você desfruta do automobilismo? Yuri, ó, eu tô com 44 anos. Eu tô no automobilismo fazendo parte desde os 9. Cara, então eu tenho 35 anos de automobilismo. É muito tempo já, né? É 35 anos. 3 vezes a sua idade só de automobilismo. três décadas e meia. Muito É bom. isso aí. É isso aí. Então, parabéns mesmo. É literalmente uma longa jornada que muitos ainda vão lutar para conseguir um número tão alto. Mas agora, como eu disse no início, você tem um apelido de especialista em tração dianteira. Mas qual o motivo do título? O que motiva esse título, Yuri, é que eu tenho, desde o início da minha carreira, né, que foi em cima de carros de tração dianteira. Então, os meus principais resultados na carreira foram conquistados em cima desse tipo de carro, né? E eu competi na minha vida inteira, eu acho que 80% da minha carreira, com carros de tração dianteira. Então, eu sempre tive muita habilidade com esse carro, muita malícia. Então, é um carro que eu digo, é como se eu tivesse nascido com ele no meu berço, crescido com ele, porque é um carro que eu tenho Sim, total intimidade. E aí, de acordo com a minha carreira, pelos resultados e por tudo, as pessoas foram me considerando um especialista em tração dianteira. sim, Então, óbvio, né? Eu fico muito contente de ter esse reconhecimento das pessoas, mas é o que eu digo, isso eu deixo para elas, eu não me considero melhor que ninguém. Nós temos muitos e muitos pilotos ótimos, excelentes, bons, e a gente nunca pode se considerar melhor que ninguém. A gente tem que sim, confiar no nosso trabalho, a gente tem que acreditar naquilo que a gente pode alcançar, mas a gente tem que ter respeito pelas pessoas. sim, com É, certeza. os outros pilotos, eles são meus adversários, concorrentes, eles não são meus inimigos, né? Sim. Então, a gente tem que ter um respeito pelos nossos parceiros de pista. Mas eu fico feliz com o reconhecimento e, ao mesmo tempo, eu aproveito para dizer, piloto que ele é bom, piloto que tem intimidade com carro de corrida, ele pode até se tornar especialista em algum tipo de carro, mas ele Uhum, dirige bem todos os tipos, né? Quando sim. o piloto é bom, ele se adapta com qualquer tipo de carro, né? Com Então, certeza. então, apesar de eu ser considerado um especialista em tração dianteira, eu também tenho a minha, como eu posso dizer, a minha habilidade também com carros de tração traseira. Sim, com certeza. Então, pessoal, vocês viram aqui o motivo do apelido, mas com certeza, pela sua trajetória, você merece. Mas agora falando em títulos, além de nós sempre estarmos aprendendo algo novo, vamos relembrar do passado. Qual foi o título no automobilismo mais importante para você? Não título de apelido, mas título de, tipo, campeão. Cara, eu acho que o mais importante da minha vida foi o primeiro da minha vida, né? Quando eu fui campeão pela primeira vez, eu tinha 16 anos, eu era muito novinho, né? Quando eu fui campeão nacional, eu tinha 16 para 17 anos. Então, para mim, aquele título foi muito importante, porque
foi o título da minha autoafirmação, né? Era um momento que Sim, a minha síndrome naquela época, quando eu tinha essa idade, ela era muito intensa, muito intensa. Então, para mim, o título que eu conquistei naquela época serviu para mim mesmo, né? Como aquela coisa de falar, poxa, André, você pode, entendeu? sim. Você consegue, independente da tua síndrome, você pode vencer e você pode se vencer, né? Porque para mim, o mais importante do que vencer os adversários é vencer os meus limites. Por isso que o meu projeto se chama Ultrapassando Limites, porque eu acho que o mais importante é nós ultrapassarmos nossos limites, que é o que mais vale. Ó, palmas, isso daí, incrível, né? Olha, eu posso dizer uma coisa? Tá? Muitas pessoas disseram sobre títulos importantes, muitos pilotos que eu já entrevistei aqui, mas eles também disseram vários, mas também o primeiro título, porque realmente é o mais especial de toda a carreira. E eu entendo isso, é muito importante. Então, parabéns mesmo, assim, pela literalmente tonelada de títulos que você já ganhou. Parabéns, de verdade. E aqui dando uma pausa, muitíssimo obrigado mesmo também pela oportunidade de te entrevistar. É sempre bom agradecer. Mas agora vamos também voltar para a sua época na Stock Car. A gente, né, avançar um pouquinho. Agora me diga, como era Stock Car na época que você entrou? Cara, a Stock Car, bom, ela sempre foi uma categoria extremamente competitiva, né? Extremamente difícil, né? Eu acho que hoje em dia Sim. ela é ainda mais difícil, até pelo nível técnico dos carros e pilotos que estão lá dentro. Só que a época que eu peguei, que eu comecei a correr na Stock Car, eu tava pegando o final da era dos dinossauros, que a gente brinca, né? Que tinha o Ingo, o É, Chico, o sim. Paulão, esses caras que conquistaram muitos títulos na Stock Car, né? Então, para mim foi legal que eu peguei o final de uma geração que me ensinou muito ali, muito. O Chico, para você ter uma ideia, quando eu tinha a tua idade, o Chico corria na equipe do meu pai. E eu ia lá, cara, fazer foto com o Chico, pegar autógrafo com ele. E depois de alguns anos, depois de uns 20 anos, eu estava correndo contra o Chico. Então, para mim, aquilo era demais, entendeu? Demais. E eu peguei, então, o final dessa fase da Era dos Dinossauros, e eu peguei os caras que estavam nascendo na Stock Car, como o Cacá Bueno, como o Sim. Thiago Camilo, o Juliano Lossaco. Então, eu peguei essa turma também. Então, isso que foi legal para mim, que eu peguei duas épocas diferentes no mesmo momento. Então, para mim, foi muito Literalmente, especial. literalmente a parte de ouro. Você conseguiu ver tanto lendas mais assim, um pouquinho mais para trás, mas também novas lendas nascendo, literalmente. Com certeza, com certeza. Mas agora, né, falo, nos meus estudos, eu vi que você também se desenvolveu como coach de pilotos também. E como tem sido isso? Você tá gostando e tal? Explica um pouco. Cara, pô, esse é um trabalho muito prazeroso para mim, porque é uma outra função fora das pistas que a vitória, quando ela é conquistada por um piloto que eu faço coach, que eu ensino, para mim ela é tão saborosa quanto se eu mesmo tivesse vencendo lá dentro. É, Porque é legal você ver que o teu trabalho, que você ensina um piloto, que o piloto aprende com você, que você consegue auxiliar na evolução dele. Então eu comecei a identificar logo cedo, quando eu ainda corria lá atrás, que eu precisava desenvolver esse tipo de trabalho também, porque eu sim. sabia que isso ia ser meu futuro, entendeu? E Uhum. aí hoje eu desempenho esse trabalho, e além desse trabalho do coach, que também é algo parecido, eu sou coordenador de um curso de pilotagem que eu tenho em parceria com a NASCAR Brasil, né? Então, além de ser coach, eu ensino novos pilotos, eu formo novos pilotos, entendeu? Ou seja, você pode estar ensinando um novato que pode ser o próximo Ayrton Senna. É isso aí. Pode passar um piloto na minha mão que de repente lá na frente ele vai ser
super campeão. Sim, com certeza. Então você se considera uma pessoa multitask? Multitask, cara, acho que até pode ser. Acho que até pode ser. Posso me considerar dessa forma, assim. Eu acho que por toda a experiência que eu tenho, por tudo, eu acho É. que sim. Eu acho que sim. Sim, então, ó, vocês viram, qualquer um, literalmente qualquer um, até de eu, até o André, qualquer um, literalmente pode ser, para você ver que ser multitask não é tão difícil, mas também tem suas dificuldades, né? Que nem você falou que é coach de pilotos, mas também treina os pilotos a dirigirem, também pilota. Então, sim, várias tarefas. E agora, uma das suas metas era chegar na Stock Car, mas agora quais são suas próximas metas ou planos para o futuro? Cara, eu sei que eu tô já numa fase mais pro final da minha carreira de piloto, né? Eu já tenho uma idade mais avançada para pilotar e tudo mais, até mesmo profissionalmente. Então eu tô apostando muito, em primeiro lugar, que é o mais importante para mim, em cima do meu projeto, né? Que eu quero levar o meu projeto muito adiante para muitas pessoas. Eu ainda Sim, quero impactar muita gente, impactar e ajudar muita gente. Então, isso para mim hoje é o mais importante. E dentro do automobilismo, a- hoje eu já estou trabalhando nessa outra área, nessa outra função, e eu quero trabalhar para futuramente, quando eu parar com a minha carreira de piloto, eu terminar de correr, eu continuar ensinando, formando novos pilotos e trabalhando também na parte de marketing e comercial das categorias que a gente tem no Brasil. De sim. repente, até gerenciando carreira de pilotos e tudo mais, entendeu? Uhum, Auxiliando realmente novos pilotos e trabalhando também com um perfil que eu gosto muito, que é o perfil de Gentleman Driver, que é muito bacana você pegar um piloto empresário que não é profissional e sim, ensinar tudo para ele dentro do automobilismo. Eu trabalhei, por exemplo, com o Ricardo Batista na Porsche Cup. O Ricardo começou comigo no segundo ano da categoria e a gente ficou 15 anos juntos. Eu fui coach do Ricardo por 15 anos. E o Ricardo se desenvolveu como piloto junto comigo e foi muito legal de ver a evolução dele, sabe? sim, com certeza. Isso daí dá, tenho certeza, uma ótima sensação. E agora, a gente falou de muita coisa legal, mas agora a gente tem que chegar nessa parte. Eu não posso te deixar de perguntar e para você explicar isso sobre, né, óbvio, o acidente de Tarumã. Como foi esse acidente? Qual a sensação no momento e qual foi o seu aprendizado com isso? Três coisas que eu quero que você explique. Cara, esse acidente foi o mais grave da minha carreira. Você tocou num assunto muito bom, muito interessante. Naquela época, eu estava estava disputando a terceira colocação com o Pedro Gomes, com o Raul Boesio e com o Chico Serra. E o Pedro Gomes, ele já estava com problema nos pneus, ele estava andando mais lento que nós três. E teve um momento que o Pedro escorregou na entrada da reta em Tarumã, e eu consegui tracionar melhor e colocar do lado dele para fazer a ultrapassagem. Só que nessa, o Raul Boesio, que vinha atrás de nós dois, ele tirou de trás de mim e formou uma linha de três. E não tinha espaço. Nessa, nossos carros se tocaram e eu comecei a rodar para dentro da entrada do box. Então eu dei uma pancada enorme do outro lado meu aqui, que foi do lado do passageiro, que a gente fala. Nossa, Eu caí dentro do box com o carro. Na época foi tudo tão rápido assim, eu mal lembro de tudo. E, cara, quando o carro parou, eu olhei para o lado do passageiro não tinha mais, estava desintegrado. O Santo Antônio do carro, pra você ter uma ideia, ele retorceu para dentro, ele riscou o meu capacete, cara. Meu capacete ficou todo riscado do Santo Antônio do carro. E, e aí eu lembro que minha primeira sensação, quando o carro parou, que eu não desacordei, eu estava acordado, eu comecei a colocar a mão pelo meu corpo e olhar no meu corpo para ver se tinha alguma mancha de sangue. E eu vi que não, que eu estava bem.
O primeiro a chegar no carro e que abriu a porta foi o Thiago Camilo, que era o meu parceiro na época na Stock Car. O carro dele tinha quebrado no início da corrida e ele estava acompanhando a corrida dos boxes. Ele chegou perguntando se eu estava bem e tudo. Logo chegou meu pai, a ambulância, o pessoal me tirou de lá e me levou pro centro médico, né, para eu fazer os exames e para entender se eu estava bem. Sim. Cara, graças a Deus, eu só tive escoriações no corpo. E, infelizmente, o meu carro desmanchou. A equipe teve que reconstruir um carro novo, que não deu tempo de ficar pronto para a corrida seguinte. Eu fiquei com bastante dor e hematoma no meu corpo, na lateral aqui, muita dor no pescoço. Aquilo eu fiquei com dor mais ou menos e com hematoma durante um mês, mais ou menos. Nossa. E aquilo, cara, ó, me ensinou que a gente nunca pode menosprezar o risco e o perigo, sabe? A gente tem sempre que, às vezes, quando a gente menos espera, acontece uma situação dessa com a gente. Então, quando a gente está dentro da pista, cara, você tem que estar com o teu foco, com a sua concentração 110% o tempo todo. Sim. Porque qualquer falta de atenção que você tiver, cara, você corre risco. E eu digo mesmo para quem anda na rua. Muitas vezes a gente vê as pessoas correndo com o carro na rua. Yuri, é muito perigoso, né? É É. muito perigoso. A Sim. gente não, a gente tem que tomar cuidado com a imprudência. A gente vê pessoas ultrapassando constantemente os limites de velocidade muito acima do permitido. E só que na rua, cara, a gente não está colocando só nós mesmos em risco. A gente coloca outras pessoas também, né? Então, a gente tem que estar com foco, com atenção na rua o tempo todo, 100% ligado, porque muitas vezes você consegue sair de um foco de uma situação perigosa. Sim, com certeza. Você sabia que essa foi minha mensagem no vídeo, onde eu fui convidado para um evento de arrancadas que teve em Interlagos? E Uhum. aí, essa foi a mensagem que eu passei no vídeo, porque realmente é algo muito perigoso e você vai estar pondo a vida de outras pessoas em risco, Com certeza. além de você estar apostando a sua. Então, tá aí a lição, você só acelera em um lugar preparado. É o que eu falo, vem pra pista, cara. Quer correr? Hoje Track a gente day, tem muito. A gente tem muito, exato. A gente tem muito track day, cara. Muito track day. Bota exato. teu carro lá e vai correr, cara. Entendeu? Lá o cara pode andar como ele quiser, do jeito que ele quiser e tá tudo bem, entendeu? Sim, isso daí, com certeza. E agora, né, com certeza, parabéns pela situação, né? Não pela situação, mas pela superação do acontecimento, porque realmente foi algo importante. Mas, né, ainda bem que você ficou bem. Mas agora, vamos dar uma escapada do automobilismo e deixa eu te perguntar, além dos carros, além da adrenalina, você tem alguma paixão ou hobby? Eu tenho, cara. Eu sou muito fã de futebol, muito fã. Sou São Paulino, São Paulino, sofredor, mas eu sou muito apaixonado, adoro futebol. é, Já joguei futebol quando eu era adolescente, jogava muito futebol. Inclusive, eu quase cheguei a testar em times grandes de São Paulo para poder jogar. Legal. Só que aí é o que eu falo, a minha paixão pelo automobilismo me levou para o lado das corridas. Sim. Mas eu sempre joguei muito futebol na minha vida, é algo que eu curto muito, adoro fazer. E então, se eu tenho uma paixão maior dentro do esporte, é o futebol. Sim, com certeza. É, você, assim, eu prefiro não falar de futebol aqui no meu canal por só um motivo, às vezes dá briga demais. É verdade, é verdade. Tipo, qualquer um vai sofrer por causa de time de futebol. É Tenho, verdade. tenho, Tem razão. tenho certeza. Mas agora, uma pergunta: é verdade que você treina pilotos no virtual e como isso começou? Cara, é super bacana esses treinos virtuais que eu faço, né? O treino virtual, para mim, começou tem mais ou menos uns 4 ou 5 anos. Eu comecei a desenvolver esse trabalho virtual.
É um trabalho que o próprio eu já fiz para alguns pilotos, para o Eduardo Menor, que corre na Porsche, já fiz por Marcelo Brisac, que correu na Endurance. Eu trabalhei também, eu tenho trabalhado hoje em dia com o Piero Cifali. O Sim, Piero, a gente sempre vai para a Pilotec treinar na Pilotec, a gente faz é. treinos virtuais. E é legal que eu consigo fazer um trabalho no simulador com mais calma. Então, o que acontece? Geralmente eu ando no carro, faço uma volta rápida para ele ter de referência. Ele anda, eu fico trabalhando no traçado dele, e aí depois a gente coloca tudo na telemetria e a gente faz o trabalho que nem na pista de corrida de verdade. A gente trabalha na telemetria para ajudar a evolução do piloto. Então, Legal. toda vez que vai, antes de correr numa corrida real, por exemplo, a gente vai ter etapa em Goiânia. Então a gente vai para o simulador, fica treinando em Goiânia e eu fico ajudando muito ele lá, entendeu? Ah, que legal. Olha, só um comentário rápido aqui. Eu tenho um simulador aqui porque eu gosto também muito de jogar e pilotar no videogame. Sim. Além de ter andado de kart indoor uma ou duas vezes, mas eu gosto muito de jogar no videogame. Para mim é uma experiência incrível. Mas para mim o melhor jogo é Forza Horizon. É legal, né? Eu gosto, acho bacana, acho Sim. bacana. Eu tô usando o Xbox para pro simulador. Que bacana, legal. Eu acho que hoje, cara, a gente, tanto no videogame quanto no computador, nós temos simuladores muito avançados hoje em Sim, dia. Então, qualquer plataforma que você usar hoje vai estar te ajudando, entendeu? exato. Eu tenho também o Forza Horizon 4 aqui neste computador, porque é uma experiência incrível. Além de ser também muito realista, mas. Então, vamos continuar que eu já tô fugindo um pouco aqui. Mas agora, qual a maior velocidade que você já atingiu nas pistas? Cara, já cheguei a 270 por hora. No? É rápido, é forte. É, com certeza. Oh, posso dizer uma coisa? Você sabia que você quase alcançou literalmente a velocidade do carro mais rápido do Brasil? É mesmo? É que Qual que é o ele. carro mais... Nem eu sei qual que é o carro mais rápido. Qual que é? Eu me lembro da potência dele, que é de. É um pouco mais de 280. Nossa, é rápido. Usando É, tudo mesmo. uhum, é rápido. É, com certeza, é muito rápido. E agora, só de brincadeira aqui, qual a maior velocidade que você já atingiu no virtual, no videogame? Cara, virtual era legal, eu pegava os Fórmula 1, né? Andava de Fórmula 1, então chegava em Monza, tirava tudo que era asa do Fórmula. Cara, chegava sem asa nenhuma, chegava a 340, 350 no final da reta, né? É, não, com certeza. Acho que a minha velocidade maior foi uns 600 quilômetros por hora. Meu Deus. Eu não me lembro se foi num carro Lego modificado do Forza Horizon 4 ou se foi num carro de arrancada de um jogo também muito bom. Que eu não sei se você conhece, mas o nome é The Crew 2. Vale muito a Conheço. pena ser. Meu, Vale muito a pena para simulador ele. Eu já consegui 600 num Camaro de arrancada. meu Deus, é muito rápido. Também tunado no máximo, também não dá para menos. Mas agora uma coisa super importante, né? Quais são os seus patrocinadores hoje? Ó, eu vou falar um pouquinho dos patrocinadores que me ajudaram no projeto Ultrapassando Limites. São todos esses que estão aqui na minha camisa comigo. A gente tem a Eurofarma, né, que me apoiou no automobilismo por mais de 15 anos. A Sim, gente tem a Oakberry, que me ajudou muito no projeto também. O Gil da Oakberry sempre me deu uma baita força, até mesmo no automobilismo. legal. A Sambaíba também, transportes urbanos, através do Cezão, me deu um baita apoio no projeto. É um cara que tem uma ligação com seus funcionários na empresa muito, muito bacana. Eu tenho também o Grupo Universal aqui comigo, que também me ajudou muito bacana, o Grupo Universal Automotive. Eu tenho esses dois que são parceiros do mesmo grupo. Aqui é o Pier 114 Restaurante e o Villa Sim. Sky Beach.
O Vila Sky Beach é um complexo de beach soccer em Ah, que Boituva, legal. e o Pier é o restaurante deles lá, que é muito legal. E a Porsche Cup, que me ajudou, a categoria, que eu trabalhei muitos anos e hoje eu corro, a Porsche também me deu um apoio muito importante, e até você que estava na última etapa no ano passado, eu vi É, que você sim. estava lá, e aí você foi lá comigo no carro, foi super bacana, e então é isso. Então esses são os meus parceiros do meu projeto, tá? Uhum. E hoje, os parceiros que estão comigo para essa temporada, nós estamos negociando mais parceiros. Até o momento, eu tenho a Full Power, que é Turbocharger, né? Que é uma empresa de turbo, que já é o terceiro ano que eles estão de parceria comigo. Então, Sim. eles estão apoiando a mim e ao Piero na Porsche. E a gente também tem um patrocínio também da LA Custom, que faz Ah, que legal. customização, cara, de carro. Cara, é muito legal. Eles fazem tudo, tudo. Envelopamento, pinta roda, pinta pinça, faz proteção com película. Cara, o trabalho dos caras assim é genial, fantástico. Muito Então, bom. a gente está com esses dois e estamos negociando alguns parceiros que logo em breve eu tenho certeza que a gente vai anunciar aí também. Não, com certeza. Isso daí vai ser muito bom. Mas sabe o que não é bom? Hum. O final dessa entrevista maravilhosa. Estamos chegando no final, ainda não acabou, porque temos mais três perguntinhas especiais aí, porque quero fazer. São um pouquinho interessantes aqui, né? Na verdade, três não, eu me confundi que eu ia te fazer duas, só que a primeira é dividida em dois. Tá. A primeira é, tem alguém especial que você gostaria de mandar uma mensagem? Tem uma pessoa especial. Queria mandar um beijo enorme do fundo do meu coração para Cristina, minha mulher, a minha esposa. Sou apaixonado por ela, é minha parceira na vida, é quem me apoia nos meus projetos, na minha vida e que está Sim, sempre me dando força para superar as coisas. Então, ela para mim é uma das pessoas mais especiais, junto com a minha família. Então, eu sim, queria mandar um beijo muito carinhoso para ela. sim. Aí, né? Vamos um pouquinho para as pistas. Tem alguém especial, algum, alguma pessoa no automobilismo especial que você gostaria de mandar uma mensagem? Olha, Yuri, tem tantas pessoas especiais no automobilismo que me ajudaram a chegar até onde eu cheguei hoje, que eu até seria injusto de citar um nome apenas. Então, Então, vários. eu queria agradecer, cara, de coração, todos aqueles que me deram as mãos, tanto os patrocinadores, quanto as pessoas que trabalharam comigo nas equipes, na minha assessoria, porque é o que eu falo, o automobilismo, ele é um esporte de equipe, né? Sim, Então, se eu não tivesse o apoio de todas essas pessoas, eu não teria chegado onde eu cheguei. E principalmente, cara, dos meus pais. Meus pais, o apoio e a confiança que eles sempre depositaram em mim, cara, eu vou ser grato pro resto da minha vida, pros meus pais, sim. e eu não tenho nem como agradecer eles de tão especiais que eles são para mim, cara. É, Então, assim, além de agradecer a todos que me deram as mãos e me ajudaram a chegar onde eu cheguei, meus pais, dentro de tudo, são as pessoas mais especiais. olha, com certeza, né? Já foram duas das três e agora a última. Felizmente. Qual o seu conselho turbinado para todos os amantes por velocidade que tomam adrenalina na veia? Cara, eu acho que assim, nunca desista dos seus sonhos. Jamais. Jamais. Eu acho que assim, tudo que a gente almeja, a gente pode alcançar. Eu vim de uma condição é, que não era favorável financeiramente. Eu tive uma síndrome que me acompanha até hoje na vida e eu nunca, cara, nunca desisti. Sim, com Então, cara, eu certeza. acho que é assim, não desistir nunca e saber que você é capaz de vencer todos os seus obstáculos e desafios. Sempre, sempre. Não Sim, importa a dificuldade. Eu acho que Deus quer o melhor pra gente, cara. E tipo assim, a gente tem que lutar e fazer por onde, entendeu? E se você não sim, consegue sozinho, busque ajuda. Tem muita gente para te ajudar, com ou na tua certeza. família, ou nos teus amigos, mas eu tenho certeza que a gente está aqui para se ajudar
e eu acho que todo mundo pode conseguir conquistar os seus objetivos na vida. Sim, né? Primeiramente, ó, parabéns por tudo mesmo, a sua carreira, seu portfólio inteiro é uma maravilha de ver. Como eu disse, e emocionou tanto a mim quanto a vocês. Agora, né, segundo, eu disse que eram 3, né? Eu dividi, só que juntando as 2 primeiras eram 2. E em terceiro aqui eu queria que você se despedisse primeiro para depois eu me despedir. E, então, ó, parabéns mesmo e muitíssimo obrigado pela oportunidade. Então aí se despede para eu me despedir. Yuri, em primeiro lugar, eu queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade. Eu queria te dar os parabéns, cara, pelo quanto você é iluminado, o quanto Muito você é um obrigada. menino muito iluminado e inteligente. Muito obrigada. Parabéns por você tocar em assuntos tão delicados e já com a sua idade você se preocupar tanto com isso tudo. Eu acho que isso é muito admirável, tá? Então, cara, vai fundo, você vai chegar muito longe na tua vida. E eu fico muito, muito feliz de ter feito essa entrevista com você, de Eu me mais tornar ainda. de me tornar seu amigo, conta comigo para tudo. Vamos marcar aquele almoço ou aquela pizza, vamos se juntar para eu te entregar o teu livro, a Não, gente com tirar uma certeza. foto, entregar o livro autografado, tudo bonitinho. E, cara, obrigado para você, para tua equipe. Cara, obrigado por tudo e obrigado a todos que assistiram e que Sim. curtiram o nosso bate-papo aqui. E quem quiser me seguir, me conhecer um pouco mais, vai no @André Bragantini no Instagram que eu tô por lá. Vai estar tudo aqui embaixo, pessoal. Vai estar tudo na descrição. Inclusive, link para comprar a biografia. E então, ó, André, muitíssimo obrigado mesmo pela oportunidade. Foi maravilhoso e algo que eu nem consigo escrever. Olha, isso daí vai entrar para a história do meu canal. Muitíssimo obrigado mesmo. Foi muitíssimo especial essa entrevista com você. Muito obrigado mesmo. Eu mal consigo agradecer aqui por tudo mesmo que aconteceu. Muito obrigado por pôr a sua história aqui neste canal, onde nós tentamos, né, tirar o capacete do piloto por um momento para as pessoas conhecerem pessoa por trás. Então, muito obrigado mesmo. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, já dê seu like, verifica aqui no card para ver os vídeos e também verifica na descrição para ver tudo, para ficar por dentro de tudo. Se inscreva, dá um like e ativa o sininho para não perder nada. E tchau, fui! Se você gostou do vídeo, até a próxima. Tchau, tchau!